O que muitos de nós romantizamos e chamamos de amor, para a filosofia de Friedrich Hegel, é muitas vezes um abismo perigoso, um colapso da nossa individualidade e o impedimento de nosso verdadeiro desenvolvimento. Longe de ser uma revelação transcendental, ele pode se manifestar como uma regressão profunda, uma rendição da nossa própria consciência em favor da ilusão de um olhar externo. Hegel, em sua monumental obra Fenomenologia do Espírito, nos ensina que a identidade humana não é um dado estático, algo que simplesmente existe. Ao contrário, ela é forjada em um processo dialético constante, um embate dinâmico entre o eu e o mundo, entre a ânsia por liberdade e as resistências que a vida nos impõe, entre o que já conhecemos e o vasto território do desconhecido. Quando um homem se entrega de forma excessiva a essa paixão avassaladora, ele, na verdade, sabota seu próprio processo de amadurecimento. Ele não se aproxima de uma mulher porque ela é um espelho que reflete sua essência mais profunda, mas porque ela se torna um refúgio, um meio de evitar a dolorosa, mas necessária confrontação com aquilo que ele ainda não é. É uma fuga da autodescoberta. A luta por reconhecimento, um conceito central em Hegel, transcende a mera busca por atenção ou elogio. Ele se refere à demanda existencial inegociável de cada ser consciente, de ter sua liberdade e sua singularidade autenticamente reconhecidas por outro. Este reconhecimento genuíno, segundo Hegel, é o solo fértil, onde a autoconsciência floresce. No entanto, ele precisa ser mútuo, recíproco e, acima de tudo, ancorado na força de ambos os indivíduos. Se você implora por reconhecimento de alguém que não o concede livremente, se a sua própria essência e valor são atrelados a um olhar que não capta sua liberdade interior, você não se eleva à condição de homem. Você se rebaixa à condição de escravo emocional. Você pode ter acreditado que sua devoção incondicional era uma prova irrefutável de sua lealdade, mas Hegel o confrontaria. Ela, na verdade, evidencia sua profunda fraqueza. Talvez você tenha imaginado que se apaixonar perdidamente revelava uma alma extraordinariamente profunda, um espírito sensível. Contudo, na perspectiva hegeliana, isso sugere que você nunca chegou a formar uma alma própria. O amor, desprovido de autoconhecimento, deixa de ser amor e se transforma em pura dependência. É como se um homem abrisse mão do seu próprio percurso, de se tornar quem ele é, delegando a outra pessoa a tarefa de completá-lo. Mas a dura realidade é que ninguém pode assumir essa responsabilidade existencial por você. Nem sua parceira, nem sua esposa, nem aquela pessoa que o deixou sem resposta. Ninguém pode conceder-lhe reconhecimento se você não possuir uma identidade sólida para ser reconhecida. Se você ainda não enfrentou suas próprias contradições internas, se não se questionou, desafiou e superou a si mesmo, então não há uma essência real para ser vista. Resta apenas um vazio, um anseio constante, uma fome insaciável que busca ser preenchida por algo externo, mas que, paradoxalmente, é um reflexo da ausência interna. Hegel, ao aprofundar a dialética do mestre-escravo, desvela uma verdade cruel sobre a dinâmica dos relacionamentos, quando a percepção de si, de uma pessoa, é inteiramente condicionada pela outra. Você se pergunta por que tanto sofrimento? Por que a obsessão consome sua mente? Por que você desmorona completamente quando ela parte? A resposta é clara. Você era o escravo. Sua existência estava ligada a dela. Seu espírito não era autônomo. E seu valor, uma mercadoria emprestada. No instante em que ela se afastou e retirou essa validação externa, toda a sua identidade ruiu como um castelo de cartas. Sua dor não é pela perda do amor genuíno, mas pela revelação de que você nunca se apoiou em um terreno firme desde o início. E sim, você deveria sentir a culpa não por amar, mas por ter confundido o amor com uma rota de fuga, por ter transformado outra pessoa em seu espelho, seu terapeuta, sua figura materna, seu próprio Deus, e ter a ousadia de chamar isso de devoção. Isso não é devoção. É pura evitação. Evitação de sua liberdade, de sua responsabilidade e da inegável verdade filosófica de que nenhum homem nasce inteiro, pré-pronto. Ele deve se construir ativamente através de um esforço contínuo, de períodos de solidão reflexiva, de confronto com suas próprias contradições, do ato de pensar profundamente, de se permitir quebrar para então se reconstruir. O homem que se lança no amor de forma tão desmedida não anseia por mais amor, mas por um confronto radical consigo mesmo. Ele precisa encarar seus medos, aquela parte dele que deseja terceirizar o complexo projeto de se tornar um ser completo para outra pessoa, menos alguém que pareça mais suave, mais bonita,
alguém que prometa fazer a dor desaparecer. Mas essa dor, caro ouvinte de A Teoria Oculta, é sagrada. Ela representa a tensão essencial da qual Hegel fala, o fogo purificador que impulsiona o espírito em direção à verdade. Se você silencia essa dor com uma paixão avassaladora, você perde sua única e preciosa oportunidade de se tornar um homem de verdadeira substância. E se você continuar caindo nessa armadilha de forma imprudente, desesperada, sem forma ou reflexão, você não apenas arrisca um coração partido, você corre o risco de nunca se tornar a pessoa que você nasceu para ser. A ironia é brutal. Quanto mais você pensa que está se doando, mais na realidade, você está tomando. Você pode acreditar que sua devoção é um sinal de altruísmo, mas Hegel lhe diria o oposto. É uma forma sutil de dominação, mascarada de romance, porque no fundo você não a ama por quem ela é. Você a quer para que ela o confirme. Você anseia que sua presença, sua atenção, seu corpo validem a pergunta mais íntima. Sim, eu sou o suficiente. Sim, eu sou real. Sim, minha vida tem significado. Isso, meus amigos, não é amor, é roubo. E é um roubo espiritual porque você sequer está consciente dele. Você se vê como a vítima quando ela decide partir, mas foi você quem tentou edificar sua própria alma sobre a liberdade alheia. E no momento em que ela escolheu não mais participar da sua fantasia, toda a sua ilusão desmoronou. A verdadeira dor não reside na ausência da mulher. Reside no espaço vazio que sua própria identidade costumava ocupar. Hegel descreve isso como uma consciência dependente, incapaz de subsistir por si mesma. Ela só existe através da aprovação, do olhar e da validação de outro. E aqui reside o perigo. A consciência dependente invariavelmente conduz à servidão. Não uma servidão física, mas uma escravidão psicológica profunda. Você se torna carente, obcecado, constantemente temeroso. Você passa a atuar, a performar. Em vez de simplesmente ser, você abandona a vida autêntica em favor de uma existência estratégica, calculando cuidadosamente cada palavra e cada gesto na esperança de que ela continue a refletir a imagem que você precisa para sobreviver. Mas essa imagem reflexal, inerentemente frágil, ela nunca é verdadeiramente sua. Por isso, você vive sob a sombra constante do medo de seu desaparecimento. Cada silêncio se torna uma ameaça existencial. Cada mau humor, uma traição. Cada limite que ela impõe se converte em uma ferida profunda, pois lhe recorda brutalmente. Você não sabe quem você é sem o olhar dela. Você nunca soube. O ponto de Hegel é direto e cortante. Você não pode alcançar o reconhecimento verdadeiro a partir de uma posição de fraqueza. O eu que suplica por ser visto nunca será visto com clareza. O eu que treme diante do abandono já se abandonou. Você pode acreditar que se apaixonar prova que está vivo, mas se esse amor está enraizado na dependência, ele apenas revela que você ainda está adormecido, sonhando que outra pessoa pode completar a tarefa que só você nasceu para cumprir. Então qual é, de fato, essa tarefa? Hegel a denomina o trabalho do negativo, o confronto inevitável com a contradição, a disposição para suportar o sofrimento, para refletir profundamente, para permanecer no desconforto em busca da clareza interior. Isso implica confrontar sua necessidade de ser completado por alguém. Significa reconhecer que a dor que você sente, o desespero, o anseio, não é uma doença a ser curada por uma mulher, mas sim algo a ser compreendido, interrogado e, finalmente, transformado. Deseja a verdadeira liberdade? Então, cesse de idolatrar o espelho. Pare de exigir que ela seja sua única resposta. Assuma novamente o projeto do seu próprio devir. Aceite que ninguém o compreenderá plenamente. Compreenda que o reconhecimento genuíno é raro e deve ser conquistado, não implorado. E, acima de tudo, admita que a coisa mais perigosa que um homem pode fazer é trocar a árdua, mas essencial, luta pela individualidade, pelo conforto ilusório de ser desejado. Porque esse conforto, invariavelmente, se desfaz. Ele sempre se desfaz. E quando isso acontece, se sua identidade foi construída em torno dele, você não sentirá apenas tristeza. Você sentirá uma aniquilação, apagamento. Isso não é meramente um coração partido. É uma dissolução do ser. E acontece apenas com os homens que nunca se dedicaram à construção de si mesmos. Em primeiro lugar, você almeja amar, que seja. Mas que seja o amor de um homem que já conhece sua própria essência. Não de um garoto que tenta tomar emprestado seu valor da atenção alheia. O homem que constrói sua alma ao redor do olhar de uma mulher não está apaixonado.
Ele está escondido. Hegel jamais romantizou o caminho para a verdade. Ele o compreendeu como um percurso violento, doloroso e, contudo, absolutamente necessário. Ele o chamou da negação. O momento em que, confrontado por suas contradições internas, começa a desintegrar o que é falso para então dar origem ao que é genuíno. Mas a maioria dos homens não anseia por isso. Eles buscam conforto, paz, uma fuga. Assim, quando uma mulher surge em suas vidas com a promessa de afeto, beleza e atenção, eles a agarram não como uma oportunidade para amar verdadeiramente, mas como um escudo contra o próprio devir. Você não a escolheu. Você escolheu o refúgio. Você envolveu suas questões não resolvidas nos braços dela, na esperança de que simplesmente desaparecessem. E por algum tempo elas até sumiram. É isso que a paixão faz. Ela entorpece, oferece um alívio temporário. Mas Hegel nos adverte que essa união ilusória, essa miragem de completude, é sempre uma mentira. Não é uma síntese verdadeira. É uma submissão. E o homem que submete sua identidade em nome de uma sensação de plenitude será, mais cedo ou mais tarde, forçado a encarar a dura verdade. Ele não evoluiu. Ele apenas escapou. E agora, aqui está você novamente. Sozinho, confuso, ressentido, mas no fundo, se for honesto consigo mesmo, também envergonhado, porque no íntimo, você sabe que abdicou do trono de sua própria individualidade e ousou chamar isso de amor. Você se diminuiu para que ela permanecesse. Silenciou suas dúvidas para obter a aprovação dela. Distorceu seus valores, seu tempo, sua voz interior, tudo para poder permanecer no calor do olhar dela. E agora que o calor se foi, você sente um frio cortante. Não apenas porque ela partiu, mas porque você se abandonou muito antes dela. Hegel convoca um confronto radical com auto-engano. Ele escreve que o espírito se fortalece não pela harmonia, mas pela ruptura, pela contradição. Então, pergunte-se, quando foi a última vez que você se contradisse? Quando foi a última vez que desafiou suas próprias ilusões sobre o significado do amor? Sobre o preço da validação? Sobre o tipo de homem que você se torna quando se prostra aos pés de alguém e suplica para ser visto? Para a maioria dos homens a resposta é: nunca. Você viveu como se o amor fosse um resgate. Mas o resgate é para crianças, para aqueles que ainda não assumiram a dolorosa e necessária responsabilidade de se tornar conscientes. Então, aqui está a verdade, e ela será dolorosa. Ela nunca deveria completá-lo. Esse era o seu trabalho. Ela nunca deveria dar-lhe significado. Esse era o seu fardo. Ela nunca deveria mantê-lo unido. Essa era a sua obrigação. E ao transferir essas responsabilidades para ela, você falhou não apenas com ela, mas, fundamentalmente, com você mesmo. Hegel acreditava no devir, não na chegada a um destino fixo. Você não está destinado a encontrar descanso na afirmação de outra pessoa. Você está destinado a forjar-se através do fogo da reflexão, da negação e da criação, a sofrer, a pensar, a crescer. E somente depois disso, somente quando você não depender mais de ser visto, o amor poderá se tornar real. Porque então, quando você a olha, não é para ser completado, é para ser encontrado. Dois seres inteiros, sem espelhos, sem ilusões, apenas a verdade. E esse tipo de amor não destrói um homem, ele o revela. Mas a maioria dos homens nunca alcança esse tipo de amor, porque a maioria nunca se encontra. Eles param na primeira reflexão, veem a aprovação nos olhos dela e pensam: este deve ser eu, é quem eu sou. Mas isso não é identidade, é dependência mascarada. E Hegel é clara: para ser verdadeiramente livre, você deve ser reconhecido não como um objeto, não como uma fantasia, nem como um meio para o prazer ou conforto alheio, mas como um sujeito, um ser com liberdade interior, contradição interior e força interior. Você não pode ser reconhecido como um homem se ainda opera como um garoto, perseguindo o afeto como se fosse oxigênio, moldando-se aos outros apenas para ser tolerado, pensando que o amor é algo que se recebe, em vez de algo que se cria através da luta. E é aqui que Hegel se torna brutal. Se o reconhecimento que você tanto almeja não vem de alguém que o vê como livre, e se você mesmo não se vê como livre em tua ou qualquer amor que você julgue ter encontrado, sempre o reduzirá. Ele domesticará seu espírito e o transformará em um mendigo emocional, um escravo com um sorriso. É por isso que o colapso dói tão profundamente. Não é apenas um coração partido. É uma exposição. Revela o quanto de sua vida foi uma performance. O quanto de sua confiança
era um disfarce. O quanto de seu amor era apenas uma tentativa de escapar da solidão de não saber quem você é, sem o reflexo dela. Então, o que Hegel oferece? Ele não oferece conforto, uma chance de encarar a insuportável contradição no centro de sua vida. Que você quer ser visto, mas não sabe quem você é. Que você quer ser amada, mas nunca se dedicou a amar o eu que se tornou. Hegel afirma que o eu não é um dado, ele é produzido. O espírito só se atualiza como um processo. Você deve passar pelo conflito, pela desilusão, pela ruptura. É isso que o devir exige. Você deve olhar para a versão despedaçada de si mesmo depois que ela partiu e não tentar reconstruir a imagem antiga, mas perguntar, pela primeira vez, havia algo real nisso? Que parte de mim era verdadeira? Que parte era desesperada? E que parte simplesmente tentava ser vista porque eu nunca aprendi a me ver? É neste ponto que a maioria dos homens recua. Eles correm para outro par de braços, outro relacionamento, outro sorriso caloroso para entorpecer a dor. Mas cada vez que fazem isso, aniquilam a oportunidade que Hegel delineou, a oportunidade de permitir que o negativo realize seu trabalho, de deixar a dor desmantelar o eu falso, para que o eu verdadeiro possa emergir. Você não pode se tornar sem ruptura, e não pode amar sem se tornar. Deseja ser forte? Então você deve sofrer com os olhos bem abertos. Você deve abandonar a fantasia de que ela o salvará, e deve começar, lenta e dolorosamente, a construir o tipo de eu que nenhuma mulher pode dar, e nenhum desgosto pode tirar. Somente então você será digno de reconhecimento genuíno. Somente então você será capaz de amor verdadeiro. Você pode pensar que seu sofrimento o torna profundo, mas sofrimento sem compreensão é apenas repetição. Ele se torna a sua identidade. O homem trágico, sensível, aquele que sente mais. Mas Hegel não se preocupa com o quanto você sente. Ele se preocupa com o quanto você se torna, porque se sua dor não produz transformação é apenas mais uma máscara, mais uma forma de adiar a verdade. E a verdade é esta. Você confundiu reconhecimento com resgate. Você não queria ser compreendido. Você queria ser salvo. Você não queria amor. Você queria anestesia. Você não a queria. Você queria desaparecer dentro dela, para não ter que encarar o homem que você evitou se tornar. Hegel é categórico. O eu só é real se tiver passado pela negação, pela morte. Em certo sentido, não a morte literal, mas a morte do conforto, da ilusão, da dependência. A morte da ideia de que você pode se encontrar na aprovação de outra pessoa. Essa morte é aterrorizante, mas sem ela, nada de real pode nascer. A maioria dos homens nunca passa por isso. Eles permanecem completos, presos na necessidade de serem vistos, não porque conquistaram reconhecimento, mas porque não conseguem respirar sem ele. Eles pensam que ser querido é o mesmo que ser conhecido, mas não é, e no fundo eles sabem disso. É por isso que vivem com medo. Medo de serem abandonados, medo de ficarem sozinhos, medo do silêncio que se segue ao fim de algo que pensavam ser amor. Esse silêncio é sagrado. Hegel diria, permaneça nele. Não preencha. Foi a dele. Não se jogue na cama de outra mulher para se esconder do eco do seu próprio vazio. Ouça-o. Deixe-o desmantelar cada coisa falsa que você construiu. Deixe-o desnudá-lo de cada desculpa, cada mentira, cada performance. Porque esse silêncio cru e insuportável, é onde o espírito começa seu trabalho real. E quando você o suportar, algo muda, lentamente, dolorosamente. Você para de precisar ser refletido. Você para de procurar seu valor no olhar de outra pessoa. Você começa a formar um eu não feito de romance, mas de resistência. Não de conforto, mas... E essa clareza é violenta a princípio. Ela mata o homem que você costumava ser, mas ela também revela quem você sempre esteve destinado a se tornar. Isso é o que significa ser livre. Não intocável, não invencível, mas inteiro, sem a necessidade de ser visto para se sentir real. Essa é a promessa de Hegel, que se você suportar a dialética, se passar pelo fogo da negação e parar de perseguir espelhos, você emergirá como alguém que não precisa mais cair tão facilmente, porque já está de pé. Mas esse tipo de conhecimento não é barato. Não vem de ler citações ou ouvir conselhos ou chorar pelo passado. Vem de suportar a contradição sem desmoronar. Hegel chamou isso de alfabeto, um processo onde algo é simultaneamente destruído e preservado. Você não simplesmente descarta quem você era. Você o desmantela. Você pega os fragmentos que importam menos a força, o anseio, o desejo de conectar,
e os reconstrói, não em torno de outra pessoa, mas em torno da verdade. E a verdade é esta: o homem que se apaixona perdidamente nunca aprendeu a se sustentar. Porque sustentar-se significa carregar o peso do seu próprio sofrimento sem terceirizá-lo. Significa ser o chão sob seus próprios pés. Significa permanecer na tempestade da rejeição, da humilhação e do silêncio e afirmar: eu ainda estou aqui, eu ainda existo, e eu não preciso ser visto para ser real. Esta é a lição que a maioria dos homens evita. Eles pensam que força é sobre indiferença, sobre desapego. Mas a indiferença é apenas mais uma defesa, mais uma evitação da contradição. A verdadeira força é a do homem que pode sentir profundamente, mas que não é mais governado pela necessidade de ser completado por outra pessoa. Hegel alertou que quando uma consciência se torna dependente de outra para seu senso de si, ela cessa de ser livre. Ela se torna um reflexo, uma sombra. E o homem que vive como uma sombra sempre será assombrado, não pela mulher que partiu, mas pelo eu que ele nunca se tornou. Então, se você quer parar de cair perdidamente, você precisa de mais do que disciplina. Você precisa de um novo relacionamento com a contradição. Você precisa acolher o desconforto, não como um inimigo, mas como um sinal de que o crescimento está ocorrendo. Você precisa deixar o vazio fazer seu trabalho. Porque esse vazio, esse vácuo, onde ela costumava estar, não é um problema. Ele é potencial. Potencial para quê? Para a individualidade, para o espírito, para um novo tipo de masculinidade. Não construído sobre a dependência, mas sobre a clareza, sobre a liberdade. É aqui que a maioria das histórias termina: o desgosto, a traição, o silêncio. Mas para Hegel, é aí que a história finalmente começa. Quando a fantasia desaba, o trabalho de se tornar tem início. Sem mais espelhos, sem mais implorar para ser visto. Agora é apenas você. Você e a longa estrada à frente. E é aí que você deve estar. Porque desse lugar, você pode finalmente parar de cair e começar a se erguer. Há um poder silencioso em saber que ninguém virá para salvá-lo. Hegel não escreveu por conforto. Ele escreveu para o despertar. Ele sabia que a individualidade não é algo em que você nasce. É algo pelo qual você luta. E ele sabia que o maior perigo para essa luta não é o fracasso, mas a fantasia. A fantasia de que outra pessoa pode fazer a jornada por você. Que o amor, como você foi ensinado a acreditar, é a solução para sua confusão. Onoa. Hegel mostra que o amor, quando enraizado na dependência, sempre colapsará sob o peso de suas projeções. E o colapso é necessário, porque nesse colapso, você é devolvido ao único terreno que sempre importou: você mesmo. Então, pare de mentir para si mesmo. Pare de chamar de amor quando é fuga. Pare de chamar de desgosto quando é a morte do ego. Pare de fingir que ela tirou algo de você quando tudo o que ela fez foi revelar o quão pouco você havia construído por conta própria. Isso não é sobre culpa. Hegel não estava interessado em culpa. Ele estava interessado em verdade. E a verdade é esta: cada vez que você se apaixona perdidamente, você está revelando a profundidade da sua negligência em relação ao trabalho interior de se tornar um homem. Essa é a verdadeira vergonha. Não que ela tenha partido, mas que você lhe entregou uma coroa que ela nunca pediu para usar. Você a transformou na guardiã do seu valor próprio. E agora você está zangado porque ela a deixou cair. Mas ela nunca deveria ter segurado isso. Era seu. Sempre foi seu. Você apenas não quis carregá-lo. Porque carregá-lo significa enfrentar sua falta, sua insuficiência, a parte de você que ainda anseia ser acalentada, mimada, confirmada, a parte de você que espera que cada nova mulher conserte o que a última não conseguiu. Mas as mulheres nunca foram feitas para consertá-lo, elas foram feitas para encontrá-lo. E é isso que Hegel quer dizer quando fala de reconhecimento mútuo. Quando cada pessoa vê a outra, não como um objeto, não como uma fantasia, mas como um ser livre e autoconsciente. Sem ilusões, sem dependência, sem necessidade de cair. Apenas duas almas completas, de pé, olho no olho. Mas você não pode ter isso se ainda estivesse agarrando aos destroços do garoto que precisava dela para ser inteiro. Você não pode amar com clareza, se nunca se viu, sem distorção. E você não pode se erguer até que tenha parado de adorar seu próprio reflexo no olhar dela. Então esta é a sua escolha. Se esta mensagem ressoou profundamente em você, se você viu seu reflexo e, pela primeira vez, não se encolheu, então ajude a levar essa verdade adiante. Curta este vídeo e deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te impactou nessa reflexão. Compartilhe com um irmão que tem se perdido na mesma ilusão. E claro,
Se você busca mais conteúdo que desafia e aprofunda, que confronta em vez de lisonjear, inscreva-se no canal A Teoria Oculta.